mas agora assim, conhecido mesmo da gente, assim, alguém esqueceu o diácono Zacarias? Difícil, né? O diácono esqueceu o serviço, por aí. Diz assim o verso 5, vamos ver só o verso 5. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Amém? Louvado seja Deus, podemos assentar. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Né? Aqui tem uns nomes, né? Que a gente fala assim, rapaz, esse nome assim simples, né? Quase não se vê ninguém com nome, né? Zacarias. A minha sobrinha, ela pôs o nome do filho dela de Ricardo. É difícil a pessoa de hoje para o nome do filho também de Ricardo, né? Aí ele fala, né? Vai Ricardinho, né? Mildinho. Irmãos, louvado seja Deus. Essa palavra aqui, hoje é culto da família, né? E foi falado bastante aqui já da família. E eu quero aqui dar um tema sobre essa fala, sobre não seja uma casa sem muro. Diga-se comigo, não seja uma casa sem muro. Sem muro. Bem, louvado seja o Senhor. Observa que Deus, ele falando aqui através do profeta Zacarias, um homem que também, um outro profeta que tinha muita visão de Deus, coisas futuras, né? E Deus está dizendo, o próprio Deus está dizendo para ele, eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então, tem dois pontos, né? Deus, ele fala do muro e fala da sua glória. Observa que a Bíblia diz que Deus seria como uma muralha, né? Uma muralha de fogo em redor aqui se tratando da Jerusalém. Quando nós buscamos aqui a entender acerca dela, o que Jesus está dizendo, essa é a nossa Jerusalém, né? É a cidade santa em Jerusalém, onde a Bíblia diz que lá não vai precisar de muros, né? Porque o próprio Senhor estará ao redor da cidade, como uma muralha de fogo. Como também nós sabemos que lá não vai precisar de luzes, né, como tem aqui, porque o próprio Senhor, ele é a nossa luz que vai iluminar toda aquela cidade. E é interessante que o escritor, né, ele trazendo para nós esse ensino acerca dessa cidade de Jerusalém, que ela não vai precisar de muro. E eu fiquei aqui analisando acerca das nossas vidas, né? E acerca das nossas famílias, que precisa estar cercada com essa muralha de Deus. Agora, observa que quando se fala muro, nós entendemos pela palavra literária, né? Qualquer um vai entender que se trata de muro mesmo, feito de alvenaria, assim sucessivamente. Todos os irmãos aqui, que eu vejo, todos os irmãos e irmãs, sem exceção, as suas casas são muradas, não é isso? Então tem muro nas suas casas. Para que tem muro nas nossas casas, na nossa casa? Para nos proteger, né? Ainda que uma hora e outra os muros não seguram os perigosos ladrões e assim sucessivamente, eles furam o muro e fazem o que tem que fazer e assim sucessivamente. Quase inescapável de alguém querer pular no muro e, né, alguns conseguem, outros acabam não conseguindo. Quando pula, ele pula, já despula, porque lá tem um cachorro feroz e acaba ele criando mais força para despular do que pular, né? Porque lá ele encontra um cachorro. Então, o muro, ele serve de proteção para as nossas casas, não é isso? Louvado seja o Senhor. Agora, quando se trata do muro espiritual, aí já se trata da proteção de Deus à nossa volta, no sentido nos guardando, nos protegendo, aleluia, que é a nossa casa. Eu já disse aqui para os irmãos, nós somos templo e também somos casa. Então, espiritualmente,
nós como casa, nós temos que estar cercada com este muro de proteção que somente Deus. Então, quando nós falamos casa, nós dá para nós entender, falando de muro, nós entendemos que lá no Antigo Testamento, né, no capítulo 2, no capítulo 6 de 2 Reis, quando eles foram, o rei da Síria, Ben-Hadad, foi até a Eliseu para prendê-lo, para poder levá-lo. Ele foi então mandado-se um exército. E lá a Bíblia diz que o exército do rei, ele cercou a casa do nosso irmão, o profeta Eliseu. Cercou a casa. E aí a Bíblia, porque não tinha muro, geralmente, alguns lugares não tinha casa, ficava tipo como nos Estados Unidos que não tem muro. Então estava cercado, e Geazi acordou de manhã, olhou e viu aquele exército, né, do rei ali da Síria. Ele ficou preocupado, e então Eliseu viu aquilo e disse: calma, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E orou a Deus: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então, quando Eliseu orou, Deus abriu os olhos de Geazi, e ele viu que atrás daquele exército, atrás do exército humano, havia um exército celestial. Para nós entendermos como que é esse muro que Deus diz que vai colocar ao redor da cidade. Ou seja, então trazendo para nós como igreja, todos nós temos que ter esse muro espiritual nos guardando, nos protegendo, né? Então, quando se trata de muro, você olha para o Antigo Testamento, você vai ver no mesmo capítulo de número 6 de 2 Reis, quando aquele Ben-Hadad também ele acerca, né? Ele cerca ali a cidade da Samaria. Observa que quando ele sitia ali aquela cidade, observa que ninguém entrava e ninguém saía. E por quê? Porque era uma estratégia dos reis, né, de enfraquecer os teus inimigos, né, através do que? Cercando aquela cidade, eles não podiam sair, porque se eles saíssem, eles iam ser pegos lá. Então, praticamente, forçava eles a gastar tudo que eles tinham, comer tudo que eles tinham, né, beber água e tal. Aí, automaticamente, eles começariam a ficar fracos. E ficando fraco, os irmãos conhecem, viu, né, o que aconteceu lá em Samaria, que o povo, eles chegaram ao ponto, as coisas estavam tão ruins, irmã Leila, ficou tão difícil a situação lá, que eles estão, duas mulheres, né, duas mães, mataram o seu próprio filho, né, para comer, para que depois, no outro dia, comesse o filho da outra. A situação era caótica, né, por quê? Por causa da fome. Ficou tão apertado que eles, uma cabeça de jumento era uma fortuna, né? Porque então observa que uma cabeça, aí falando que uma cabeça de jumento, Diácono Roberto, era uma fortuna, aí basta nós fazermos uma pequena, né, uma pequena imaginação nossa. Peraí, eles estão vendendo uma cabeça por uma fortuna, cadê o restante então do jumento? Né? É lógico, a lógica, né? A matemática é lógica. Peraí, se estão vendendo uma cabeça por uma fortuna, e o restante então? Né? Então havia uma fome tremenda. Então era uma estratégia que os inimigos usavam para poder então enfraquecer. E em várias passagens nós vemos isso, irmão Josias, professor Josias. E segundo alguns, eles demoravam meses ali sitiado ali. Por quê? Porque do lado de fora eles tinham comida, do lado de fora eles tinham água, mas quem estava do lado de dentro começava a passar aperto. Lembra dos 4 leprosos no capítulo 7 de 2 Reis? Que havia fome em Samaria, né? Aí havia fome, eles disseram: olha, tem fome lá, se nós ficar aqui, se nós for lá, nós vamos morrer de fome lá dentro, se nós ficar aqui, nós vamos morrer também. Mas lá no arraial dos sírios, dos nossos inimigos, lá tem comida, lá tem muita comida, vamos lá, se eles nos matarem, tão somente morreremos. E eles foram e aconteceu tudo aquilo que aconteceu. Então, olha só o que acontece. E o diabo, o nosso adversário, ele também procura, meus amados irmãos, fazer este cerco nas nossas vidas. Para quê? Para que nós perdemos a força. E com isso, quantos que estão detidos? Se vocês não forem muito longe, às vezes o inimigo das nossas almas, eles conseguem nos prender dentro do nosso próprio reduto, dentro da nossa própria casa, com muita dificuldade, com isso, com aquilo. Ele acaba trazendo esse acercamento nas nossas vidas, né? Então é muito interessante, né, que nós temos que colocar este muro espiritual que vem da parte de Deus para nós, através do quê? Através da oração, através do jejum e da leitura
da palavra, né? Como que está a sua casa espiritual? Ela está murada ou ela está sem muro? Ela tem muro ou está sem muro? Aleluia! Se ela tiver sem muro, hoje é o dia de buscarmos em Deus essa muralha. Para quê? Para nos proteger. Porque com o muro você pode dormir sossegado, entre aspas, né? Você consegue dormir mais tranquilo, mas sem muro você está à mercê, né? Muitas das vezes a nossa vida espiritual murada, nós temos tranquilidade em Deus, e quando ela está desprotegida, sem muro, vamos dizer assim, nós corremos muitos riscos. É aí que se facilita, vamos dizer assim, a entrada do inimigo. Alguém vai atrever, querer entrar lá na casa da irmã Sandra, lá, primeiro vai ver um muro, depois do muro vai ver um outro obstáculo. Se ela tiver o muro, eu até pulo, mas o que está lá dentro? Assim, né? Assim é a nossa vida. A pessoa olha para o diabo, olha para nós e fala: bom, esta casa aí eu posso até chegar, mas o que está lá dentro, né, Josias? A gente olha para o Josias e fala: bom, Josias, ele está com 64, 62? 63, ele está com 63. Pela idade eu posso, mas o que está dentro dele? O que está dentro dele? É isso que assusta o adversário, né? Aí olha para, bom, a Leila era até mais pequenininha, mas o que está dentro dela? É aquilo que Eliseu falou para Geazi: não temas, mais são que está conosco do que o que estão com eles, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então este cerco espiritual, irmãos, ele tem que estar nas nossas vidas, amém? Eu quero te convidar a ler comigo Deuteronômio capítulo de número 3 e verso de número 5, falando do muro, como que deve ser a nossa casa, né? Louvado seja o Senhor. Na casa espiritual, né, o cara vai chegar lá, vai ver aquele pai daquele pitbull, fala: de jeito nenhum. Aí quando sair, o diabo olha e fala: poxa, o cabra não vai pular. Aí traz para o correio espiritual: bom, na casa da santa posso até chegar, mas o que está dentro dela não tem como chegar. É muita luz do Espírito de Deus, amém? Deuteronômio capítulo número 3, quando achou, diga amém. Diz assim o verso de número 3. Eu estou lendo o verso 3, né? Depois, se vocês quiserem ler todo o texto, vai estar dentro do Deuteronômio aqui da minha Bíblia. Deuteronômio, capítulo 3, verso de número 5. Vamos ler? Verso 5 diz assim: todas essas cidades foram 60 cidades que Deus deu para Moisés e o teu povo, né, para destruir ali a Og, ali, o rei ali de Bazar, né? São 60 cidades, no verso 4 fala. No verso 5 diz: todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. Então, como foi na mão de Deus, então Moisés, conjuntamente com o seu povo, destruíram o povo com muro derrubado. Mas quando se trata para nós, observa que umas casas, né, uma cidade, muros altos e outras sem muro, né? Então, trazendo para a igreja muitos crentes com muros altos e muitos sem muro, né? Então, você que já está com um muro alto no sentido espiritual, erga mais ainda o seu muro. E você que está sem este muro, ou está no alicerce, é hora de trabalhar mais para que esse muro seja bem mais alto. Quando se fala em muro, os irmãos já lembram, já vai falar de Neemias, vai falar de Esdra, que eles foram, os muros estavam tudo derrubados, aí eles foram, fizeram os muros, tamparam as brechas e assim sucessivamente. Quando se fala em muro, os irmãos vão lembrar: nossa, para falar em muro, eu até lembrei da passagem de Josué 6, nossa, aquele muro era alto demais, meu Deus, aquele muro dava 9 metros de altura, meu Deus, aquele muro dava 6 metros de largura. Que muro era aquele? O rei daquela cidade de Jericó, ele dizia: Jericó ninguém entra, aqui essa cidade é imbatível. Porque a muralha daquela altura e a largura, quem que vai derrubar isso? Então ele se gravava, né? Mas chegou um momento que, quando ele ficou sabendo que Deus ia derrubar aquele muro, que Deus através de errado, que Deus ia dar a cidade, o povo já temeu. Por quê? Porque eles olharam para esse feito aqui e falou: pera
Deus fez com Og lá nas suas terras, acabou com tudo, foram 60 cidades que eles puseram por terra. Aí eles lembraram, quem sabe Rabi disse, olha, e eu vou te dizer, hein, tinha muro alto lá, hein, e eu vou te dizer, tinha cidade sem muro também, tanto com muro como com muro, sem muro, Deus derrubou, e esse daqui para Deus não vai ser nada. Tanto é que ela conversa com os dois espias, né, e fala, olha, eu sei, o povo aqui está com o coração tudo desmaiado, todo mundo está com medo, porque sabe que essa cidade já está entregue nas mãos. Ela é águia, né? Não foi bobo, eu também quero a proteção desse muro. Ah, faz então menção aí que eu também quero. E eles levaram a única família que teve livramento daquela cidade de Jericó, foi a família de Raabe. Então eram cidades que tinham muros, né? O muro, para eles, era a cidade que tinha muro, eles estavam tranquilos, com as suas muralhas, eles ficavam tranquilos. Quem assistiu esses filmes romanos, às vezes até nos evangélicos, nos filmes cristãos, vocês veem aquelas cidades de Roma, quando eles vão entrar nas outras cidades, eles têm que fazer uma auê lá, eles têm que jogar aqueles ganchos puxados com os pés, né? E puxa com os pés, pensa naquela prece, mas agora é tipo catacumba, uma coisa assim. Que eles esticam com os pés assim, aquela pressa, assim, joga aquele gancho que vai lá em cima lá e agarra assim, né? Tudo na cidade, aí eles vão subindo com corda, outros não põem a escada, e aqueles outros vêm com aquelas árvores, né? Não sei se vocês já viram isso, vem com as árvores para derrubar o muro, vocês não viram não? Aquela árvore, aquele monte de soldados, era assim que eles faziam. Então, os soldados, para derrubar o muro, eles pegaram os pés de um troncão de árvore, né? E com aquela árvore tinha uns outros braços assim nas árvores, então eles seguravam aquele, e ela tinha uma ponta fina, e eles seguravam aquele monte de homem e ia, e chegava lá e batia. O portão era assim, né? Os portão era assim, aí quebrava o ferrolho, que era aquela outra travessona. Aí alguém lembra das casas antigas, né? Que a porta tinha aquela travessa aqui, né? Acho que é só nós mais velhos que lembra disso, né? Foi aquela travela, não era travela, era uma travessa assim. E aí eles quebravam, e depois que eles entravam, então praticamente a cidade estava dominada. Então a cidade murada era assim. Então isso é trazendo para nós como casa, que nós temos que estar com nossa casa murada. Porque olha só, nós se preocupamos bastante, né? Eu até comentei esses dias, estava conversando com o João, um rapaz que trabalha comigo, falei, rapaz, assim que Deus preparar para mim um serviço, eu vou reformar a casa aqui, e depois que eu vim de dentro para fora, eu quero erguer mais esse muro, eu quero deixar ele bem acertado. Aí ele olhou e falou, é mesmo, né? Eu falei, nossa, até aquilo ali, aonde fica o relógio ali, é até perigoso, né? A pessoa apanhar o pé e subir. Não sei se foi ele que falou, se foi um dos nossos, e eu fiquei olhando assim e falei, realmente, a pessoa põe o pé ali, então você está entendendo? Então ali é uma brecha que pode ali causar o quê? Uma pessoa pode colocar o pé ali e subir. Então eu tenho que melhorar mais. Agora eu me preocupo com a minha casa, né? Em casa, por exemplo, a Dilu, quando a gente sai, ela pega a porta, passa o cadeado na porta, né? Passa corrente na porta, para quê? Para fortalecer a casa, né? Agora trazendo para o espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então nós temos que fazer um muro, mas bem forte mesmo, né? Bem forte. Aí nesse sentido espiritual. E um muro bem forte, aí nós voltamos lá naquela casa que Jesus fez, né? Falou, lembra? Os irmãos lembram daquela casa que Jesus falou? A casa feita na rocha. Aí é bem, aí você gasta material mesmo, aí ó, aí você gasta financeiramente, você gasta financeiramente. Agora, nesta casa, este muro que a Bíblia diz aqui, para nós fazer em torno da nossa vida espiritual, você só vai gastar tempo no sentido de jejum e oração. É o que você vai gastar, né? É jejum e oração para construir essa muralha. Essa muralha. Olha, aí o que acontece? Aí você está, né, com a sua casa segura. Vamos lá, tá vendo? Então os irmãos entenderam? Vamos aqui ler então mais um versículo da Bíblia Sagrada, no capítulo de número 25 de Samuel. Como eu não prego, né? Eu dou palavra, né? Quem prega aí é o Lucas, Samuel, 1 Samuel 25. Cadê quem mais? Né? Os irmãos aí. Confirma Jesus. Prega, né? Eu dou palavra, né? De Lourdes prega, Lucas prega, ensina, Alberto prega, ensina, tudo palavra, né? Às vezes a gente tinha muita preocupação, né? Agora a gente precisa mais deixar o nosso povo mais assim, fortalecido, aprendendo 25 de 1 Samuel, capítulo 25. É muito falado quando se fala em Samuel, fala das mulheres, né? Que Abigail foi a mulher sábia. Quando fala de Abigail, fala de Ana,
né? Então, Abigail é uma mulher sábia. Versículo 25 de 1 Samuel, nós vamos ver o versículo 15 e o versículo 16. Todo esse contexto aqui fala do quê? Né? Que Davi mandou seus moços até lá Baal e tal, para buscar algum alimento, alguma coisa para comer. Aí esse Baal fez descaso, falou: Davi, não conheço não. Aí deve ser, né? Desprezou ele e tal, e aquilo soou mal para Davi quando os moços foram e deram notícia. Mas aí um foi e falou para Abigail do que estava acontecendo e tal. Aí no versículo de número 16, 15 diz assim: todavia, aqueles homens têm-nos, aí aqui é falando os jovens, falando da Abigail, todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. Aí versículo 16, de muro em redor de nós, serviram assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Então o que eles estão dizendo? Que Davi e o seu povo, eles eram como um muro, né? Em favor deles, você protegendo, você está entendendo? Você já viu assim, algum das irmãs não, porque as irmãs não eram muito de briga, de crente, era mais nós homens, né? Parece que é isso, parece que teve pandemia, já conhece um pouco. Mas os irmãos lembram quando saíam as briguinhas, né? Muitas das vezes a gente estava assim, disperso, a gente estava mais sozinho, e os cabras armavam aquela arapuca, aquela tocaia, e a gente ficava no meio da roda, ficava assim, ou quando alguém vinha e fazia a roda, dizia: não, nele ninguém rela. Já aconteceu isso com alguém aqui, dos irmãos? Né? Já aconteceu aqui com das irmãs? Alguém fazer uma roda assim, volta e falar: não. Já aconteceu aqui? Deixa eu ver se tem alguns irmãos aqui. Tem irmãs, aconteceu, irmã Sandra? Aconteceu, né, Roberto? De alguém dizer: não é porque assim, porque se fosse naquela época, sempre era de 1 a 1, né? O negócio resolvia de 1 a 1, acabou, os outros ninguém entrava, né? Assim, resolvia assim, mas muitas das vezes as pessoas vinham, te pegavam meio desprevenido, né? Aí vinha, alguns se cercavam, você falava: não, nele não. Né? Então eles faziam o quê? Uma proteção, né? Isso é no reino físico. Agora no reino espírito, imagina os demônios querendo te pegar e na sua volta os anjos dizendo: aqui não. É assim que funciona. Quando espiritualmente assim você está dessa forma, irmão, a Bíblia diz que o poder de Deus ele é tão grande que o diabo não chega perto. Eu creio, Deus. O diabo não chega perto de você, meu irmão, minha irmã. Não. Ele não chega perto de você para te atacar quando você está bem. A Bíblia diz que quando Filipe desce em Samaria, a Bíblia diz que os demônios saíram gritando das pessoas, porque a Bíblia diz por causa do poder que estava na vida de Filipe. Você lembra quando Moisés desceu do monte? Quando Moisés desceu do monte, o povo ficou tudo, né? Ele teve que cobrir o rosto. É uma glória muito grande. Então o que eles fizeram? O que eles fizeram quando tentaram pegar Jesus? Todos eles caíram. Era muito do poder, né? Então o que acontece quando você está cercado desse mundo espiritual? Os demônios não chegam. Aleluia, Deus. Você vê que a seta vem, ela bate, ela cai por terra, porque ela bate numa barreira, porque as setas do diabo é espiritual, né? Você vê que quando sua mente está bem cercada, com um muro espiritual, a pessoa fala, xinga, te humilha, fala o que for, se bater aqui, você não vai nem liga, assim, nem ligança, não é assim? Você não vai nem ligança, vou orar para essa pessoa. Lembra de Davi, quando eles vieram amaldiçoando, que amaldiçoa, tá? Aí alguém falou para Davi: não me deixa. E ele vinha gritando na rua, falando, amaldiçoando Davi. Não é assim? Quando espiritualmente nós estamos nessa forma, a pessoa pode falar o que for. Você está, né? Você está entendendo? A pessoa pode jogar certo, pode falar o que for, ela bate e cai. Mas e quando nós espiritualmente nós estamos bem cercados desse muro? A seta, ela surge efeito, ela bate, né? Lembra que nós falamos da fortaleza do diabo, que tem que ser derrubada, que está na mente, ele procura fazer esse cerco na mente da pessoa, criar uma barreira, né? Assim fala barreira. Lembra quando se fala: nossa, eu estou sentindo uma barreira tão grande, né? Para orar, nossa, mas é uma barreira tão grande para ler a Bíblia, é uma barreira tão grande para jejuar. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas está procurando cercar ali. Esse se dá no reino do Espírito. Esse cercamento do cão se dá no reino do Espírito. Você vê que
né? Aquela dificuldade que você tem, parece assim, meu Deus, parece que eu estou preso, não é assim? A gente não sente assim, parece que eu estou com alguma coisa, parece que está me prendendo, parece que eu estou cercado, não é? É a mesma coisa, quando muitas vezes você fala, puxa, eu estava querendo ir para a igreja foi uma luta, rapaz, acabei não conseguindo, por quê? Alguma coisa te cercou e te impediu que você ia chegar. É assim que funciona, amém? Então, esse muro, vamos lá ler mais um versículo de Neemias, capítulo 4, verso 6. Depois nós vamos para aqui para o segundo ponto, para nós encerrar, vamos para o segundo ponto. Cadê? Neemias está na onde? Na minha Bíblia. Está aqui, Neemias está após o livro de Esdras. Então você vai lá, primeira crônica, segunda crônica, e vai indo. Primeiro, aí Neemias, capítulo 4, verso 6. Muito conhecido da igreja, que você tem que sair daqui hoje murado até o teto. Sabe aqueles muros altíssimos que a pessoa não consegue nem ver o forro da casa? Né? Assim é nós nessa noite, vamos sair assim. Aleluia. Versículo 6 diz assim, ó: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar, né? Então o coração do povo se inclinava para trabalhar em favor do muro. Amém? Trabalhava a favor, para quê? Para edificar o muro, né? Aqui não estamos falando do muro, sim ou não? Estamos falando do muro. Então o povo com o coração, olha lá, ó, e porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Peraí, então nós temos que se inclinar para trabalhar, para edificar o nosso muro, o nosso muro espiritual. Olha o versículo 17: e os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Então eles trabalhavam em favor do muro. Amém? Aleluia. Olha para o seu irmão e fala: vamos trabalhar em favor do nosso muro. Vamos trabalhar. Isso, vamos construir um muro bem alto, espiritualmente falando, né? Não é como a Torre de Babel, bem alta aquela cidade, ok? Beleza. Então nós entendemos acerca do muro, e todos nós como casa, nós não podemos ser uma casa sem muro, nós temos que ter o muro, que é a proteção divina de Deus, né? O próprio Salmo, né, o salmista, no Salmo 46, né, fala da cidade, Deus estaria no meio dela, e assim sucessivamente. Uma vez, irmão, agora nós vamos para a segunda parte do verso aqui de Zacarias, né? Vamos para a segunda parte para nós encerrar. Zacarias, capítulo 2, segunda parte. Então agora você já sabe que você tem que preparar esse muro, não é isso? Agora, né, Deus diz: e eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então observa que esse muro é um muro comum. Esse muro que Jesus fala aqui é um muro de fogo, né? Um muro de fogo. E quem vai tocar nesse fogo? Quero ver alguém chegar e querer tocar nesse muro aí, né? E volta aí, Deus, a esse muro de fogo, que é a graça, que é a presença do poderoso Deus, né? Do Espírito Santo, que simboliza fogo. Imagina, fogo no seu redor, né? Louvado seja. Você viu lá no monte lá, quando nós estávamos lá assim, e nós ficávamos na nossa volta assim, aquele trilho de fogo, de brasa. Sim, uma vez nós estávamos lá no monte, uma das vezes, né? E nós estávamos orando assim, e aí nós estávamos orando assim, e aí o céu, né, abriu, Deus abriu a nossa visão espiritual assim, e em volta assim, eu vi assim, ó, Jacobé, em volta assim, mas em volta que eu digo a distância da rua de lá, assim, ó, fazia aquele círculo assim, ó, eu olhava assim, ó, aquele círculo de fogo, parecia que os anjos estavam, né, tipo se tivesse um cavalo marchando assim em volta. Era tipo, sabe, aquela coisa mais linda. Os irmãos começaram olhando, mas literalmente um anel assim, Josias, de fogo, e nós ali no meio. Eu falei: olha que coisa maravilhosa, que glória que nós vimos ali da presença de Deus. E outra vez eu vi, naquela monte, eu, Jeremias na época, e o esposo, né, o ex-esposo da Mala lá, o Genil, alguns lembram do Genil. Nós estávamos lá, nós ficamos lá com o nosso irmão presbítero Luiz Carlos,
nós ficamos lá num propósito que ele fez, e quando foi mais ou menos ali por 6 horas da manhã, nós estávamos orando assim, aí eu levantei o olho, quando eu olhei assim, a mata fez assim, ó, abriu uma estrada no meio da mata. Não, olha gente, é algo tão tremendo, que é só, essa visão foi tão clara, a mata assim surgiu aqui, sabe quando você vai num lugar que tem plantação de árvores dos dois lados, e você vai no meio assim, e fez assim, ele ficou de fora a fora, como uma rua assim, ó, e lá no fim da rua uma muralha. Essa muralha era altíssima, era alta demais, assim, era muito alta de lá. E lá em cima daquela muralha lá tinha um demônio de asa aberta, assim, ó, bem alta. Aí eu fiquei olhando assim aquela muralha, aí eu falei para ele, está vendo? Estou vendo, porque nós estávamos num clima tão forte espiritualmente ali, naquela época ainda. Aí o Jeremias também, nossa, né? E vimos aquilo lá, e vimos aquele demônio lá em cima. E nós falamos, como é que a pessoa atravessa? Aí nós até lembrou daquele hino, né? A vitória está depois da muralha. Quantos lembram esse hino? Acredita, você vai conseguir. Como é que é o restante do hino? Ele sabe, né? Então puxa para nós para ver quem é que louva esse hino aí para nós. Você sabe que eu sei quem é? Puxa para nós aí para nós ver quem é que louvava esse hino aqui. Acho que era o Edson. O Ricardo, o pastor Ricardo louvava. O Ricardo, o Edson, né, o evangelista Edson, e também tinha um, acho que o Otair. O Otair também louvava, que é bastante, esse é antigo, era antigo esse hino, mas ele é muito poderoso, muito forte, né? Aí já lembrei, como é que vai chegar do outro lado para receber? Aí, se você for na escada, como eu voltei naquele paredão, o demônio está lá em cima, ele derruba. Se você lança aquele gancho, o demônio está lá em cima, ele derruba. É quase impossível atravessar aquela muralha se não for através do poder de Deus, né? Somente no poder de Deus que se atravessa uma muralha daquela, ou uma muralha espiritual daquela, cai por terra. Somente pelo poder de Deus uma muralha daquela cai por terra. E tem muitos muros que o diabo colocou na vida de muitos crentes que vai cair por terra no nome de Jesus. É no nome de Jesus, fala, é no nome de Jesus. No nome de Jesus, pelo sangue que Jesus tem. Como que você vai entender essa mensagem? Você já conversou com aquele irmão fala, não, eu não consigo, eu quero ir para a igreja, mas eu não consigo. Todos nós temos experiência com pessoas assim, né? Com irmãos assim, com irmãs, ou desviado, vamos dizer, a pessoa que está afastada. Você vê a pessoa afastada? O que o afastado fala para você? Quando você convida ele, o que ele fala? Puxa, eu até quero, mas puxa, eu não consigo, chega na hora, parece que, né? Essa muralha. E outra, essa muralha impede a pessoa de ver do outro lado. Você está entendendo? Você vê que o hino fala, a vitória está depois do outro lado da muralha. Acredite que você vai conseguir. É muito bonito. Nós vamos aprender a louvar esse hino aí, no nome de Jesus, né, Diácono Roberto? E eu sei, Josinho, Daniel, Lucas, né, Isaías, toda a igreja, né? Então, muito bem. Então, ok. Aí, traz esse verso aqui que fala acerca da. Eu mesmo serei no meio dela. Vou ler de novo. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então serei no meio dela a sua glória. Vamos lá entender então. A glória divina no meio do povo transformará toda a cidade num templo cheio da presença de Deus. Então olha só o que Deus está dizendo, né? Toda a cidade num templo, e um templo cheio da presença de Deus. Então, a glória divina no meio do povo transformará toda a cidade num templo cheio da presença de Deus. Glória significa Shekinah. Diga, glória significa Shekinah. É uma palavra hebraica que significa habitação de Deus, né? É empregada para descrever a manifestação visível da presença e glória de Deus. Moisés viu o Shekinah de Deus. Ele viu em Números 13, ele viu em Êxodo 13, ele viu em Êxodo, logo no capítulo 2 e 3, ele viu na coluna de nuvem. Então a glória de Deus estava de uma forma visível, de uma forma que você vê. Numa coluna de nuvem estava e na coluna de fogo.
né, visível. Então de dia era uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo para iluminar. Quando Moisés viu a glória, ele viu no meio da sarça Deus falando. Então é Deus dizendo que ele será a sua glória no nosso meio, ou seja, a presença de Deus estará conosco, né? Se você é um templo, a Bíblia diz, e a glória de Deus encheu o templo, né? Então, tá vendo? Então você vai ser um templo cheio da presença de Deus, e na sua volta a muralha de fogo de Deus. Então a muralha estará na sua volta, e dentro de você vai estar cheio da presença de Deus. Lavanda, lábia, subia, canta. Praticamente você vai ser um crente intocável. Intocável. É isso que Deus quer, que nós sejamos um crente assim, intocável. O Satanás ele não vai nem chegar perto. Antigamente a gente se via muito isso, porque ela disse, não posso nem pensar, nem dá para chegar perto daquele crente. É chegar e ser queimado. Não era isso que nós ouvíamos? Era isso que nós ouvíamos. Não, os diabos diziam, não chega, não dá nem para chegar perto. Pode observar quando você está cheio, você vai ver vulto de demônios de longe. Porque ele não chega nem perto, porque ele sabe que o perigo é grande. Por isso que se fala, né? Você não vê os animais, como é que eles ficam? Eles ficam olhando, os bichinhos estão meio, aquele lá está mais fraquinho, dá para pegar. E o outro? Não dá não, aquele ali vai correr de marca, não dá, aquilo lá é para vamos correr disso. Mas aí quando ele vai mais para aqui, ele fala, e é assim que é os animais, os leões e tal, eles fazem as suas buscas, é dessa forma. Porque quando um leão ele enfrenta de cara com um búfalo feroz, ele sofre. Uma girafa ou um outro bicho, ele sofre, né? Ou um texugo do mel, que é um bicho miudinho, mas feroz, até falar chega, aí ele vai nos. Aquele ali está sem muro, aquele está para ir. Aí ele fala, aí aquele, não vai não, que ali tem muro. Tá vendo? Vai chegar perto da galera, não vai não, que ali tem muro. Aí o outro assim fala, mas só tem muro? Não, e dentro ainda tem fogo. Ali não tem muro por fora, tem fogo por dentro. Quando você recebe, diga amém. Amém. É assim que Deus quer que nós sejamos. Amém, irmãos? Então, sim, é uma palavra para nós assim, refletir e ver que nós precisamos desse muro, dessa proteção de Deus, e também toda a nossa família precisa também dessa proteção. Porque muitos dos nossos familiares estão sem a proteção, sem muro e sem a presença, então se torna fácil para o inimigo. Então o que nós temos que fazer? Através da nossa oração, do nosso jejum, que Deus vá e faça aquela proteção. Não é assim que Deus fala? Ela continue na minha presença, porque eu cuido dos Deus. E o que os teus lá tem a ver com Deus? É através de você que Deus está dizendo. Fique, cuide das minhas coisas, fica na minha presença, faz a minha obra, que dos teus tem cuidado eu. Lembra da mulher lá, Cananeia, que chegou desesperada em Jesus? Senhor, olha, minha filha está terrivelmente endemoniada, está sem muro, está sem proteção, o negócio está feio lá. E fez todo aquele processo, aí o próprio Jesus foi lá. Falou, agora deixa que eu vou ser muro na vida dela e eu vou ser presença na vida dela. Expulsou o demônio. A partir daquele dia a vida da menina mudou. Por quê? Porque a própria mãe, através da oração, né, assim, vai, Senhor livra, Senhor protege, Senhor dá vitória. Deus está trabalhando. Então, irmãos, não cesse de orar, de jejuar pelos seus familiares. Não cesse de orar e jejuar pela sua vida. Então saia daqui hoje convicto deste muro e dessa presença de Deus, né? Louvado seja Deus. Você é uma casa que tem um muro na sua volta, e você é uma casa, aleluia, que tem a presença, a glória, a Shekinah de Deus. Um crente assim, meu amigo. Lembra quando os irmãos andavam na rua e falando em mistério, e a pessoa via, falava, vixe, aquele é um crente, já dava a volta e cortava a porta, passava do outro lado de lá, porque ele dizia, Deus vai me matar. Mas assim, as falas eram assim, nós somos mais velhos, né, Marcelo? Não da idade, mas vamos dizer assim, tem mais tempo de crente, né? E estamos mais na presença de Deus, eu com 20 e pouco, a Marcelo tem experiência também, da Roberto, Josia, a gente somos mais velhos, lembra como que era? Lá o Lucas, né, que também nasceu na igreja, né? Você que viu muita coisa também, era assim, que o povo ímpio morria de medo, Deus vai me matar agora. O ímpio ele fazia suas artes, suas coisas erradas, quando o crente estava passando cheio de Deus, falando com Deus, e
não sei o que e tal. O cabra já dava um jeito e passava para o lado de lá da rua. Tanto medo, porque sabia que era. Né? E agora imagine se esse cabra ia encostar então. Quando falava de um cabra, um ladrão, alguém roubar um crente, era a última coisa que você ouvia falar. A pessoa dizia: o quê? Você fez isso? Quantos testemunhos de pessoas que, lembra do testemunho que foram lá no cemitério desenterrar a morta? E aí chegou lá para fazer macumba, todos aqueles valores daqueles negociados, aí chegou e houve todo aquele problema, o diabo disse: quem é essa pessoa? É crente. Vixe, você está perdido. Eu não sei se foi o pai Chico ou se foi um outro cidadão, um outro terceiro, o Aldo Nascimento, acho que é Aldo Nascimento, umas coisas assim, né? Veja os testemunhos desses bruxos, desses que se converteram, os que eles falam. Então, você tocou num crente, você está perdido. Aleluia a Deus. Era assim que acontecia. Glória ao Creio. Aquele Aldo mesmo disse que os caras pediu uma moça virgem, naquela época, de 15 anos, que era para fazer um sacrifício, alguma coisa, e ele cheio de demônio, que ele era não sei o que, não sei se você já viu o testemunho dele. Ele disse que era feroz, disse que era perigoso, e foi atrás dessa moça. E corre atrás dessa moça na praia, e corre atrás dessa moça é crente, e quando ele chega, a moça, não sei o que ele fez lá, ela falou, queria pegar e falou: atrás de mim, Satanás. Ele se jogou ele uns 2 metros para cima de Arthur, ele caiu, né? Não conseguiu fazer aquilo, né? Muito poder na vida daquela menina, né? E ele disse que não foi agarrar ela, atrás de mim, Satanás. Já foi e já jogou ele para ele. Fala que ele voou uns 2 metros para cima e caiu, desesperado. E aí foi na época, na mãe de santo dele lá, sei lá quem era, não sei se era mãe de Nininha, não sei o quê. E aí falou: como é que é? Quem que era essa moça? A moça era assim. E você viu que religião ela é? Falou: ela é crente. Falou: ixi, você foi mexer justamente com crente? Foi aonde que ele falou: peraí, ele falando, né? Ele, cheio de demônio, cheio de não sei o que, fazia, acontecia. Ele falou que ele caiu. Só porque eu vi o nome de Jesus, ele não teve força disso, então ele é maior do que eu, é ele que eu quero. Foi aonde ele fala que ele teve a conversão dele. Olha para você ver, gente, o que é o poder de Deus, meu amigo. Então, se falando, não é de uma pessoa comum, é de uma pessoa cheia de demônio até na sobrancelha, que era algo especial, não sei das quantas, que recebia muita entidade. É um homem que voava 2, 3 metros para cima, né? O testemunho deles é muito assim, eles falam cada coisa que você fala: meu Deus do céu. E só no nome de Jesus diz que ele. Aí ele falou: peraí, se eu não pude ir com aquela moça, do Deus daquela moça, então esse Deus que eu estou servindo aqui não está dando certo, não. Se converteu, está vendo? É assim que nós devemos ser, gente. É assim que nós devemos ser, amém? Um muro espiritual à nossa volta, porque você vai andar e vai estar andando assim. Muitas vezes é assim, né, irmãos? Você está andando, aí fala: vixe, aquela pessoa lá é um assassino, aquela pessoa é traficante, vixe, aquela pessoa lá é perigosa. A gente já fica meio, né? Em vez de nós partir para cima do cabra, e o cabra fala: vixe, aquele é crente, deixa eu dar um jeito aqui, né? A pessoa, o crente vai. Está vendo? Porque os traficantes, eles assim, por quê? Rapaz, mas foi na época que nós evangelizava ali, né? Vocês viram o que é o poder de Deus, né? Evangelizava os cabras perigosos, os traficantes, os que traficam perigosos, mesmo que matavam, assim, só de olhar, eles matavam. Você chegava para evangelizar, o cabra já apanhava a mãozinha para trás, outro já pesava uma cunha, jogava, outro já tirava o revólver. Porque nós evangelizávamos o tráfico. Aleluia. Chegava, então, peraí, só um minutinho só. Já apanhava a mãozinha para trás. O que é isso? Né? Um cara perigoso. Vê se esses meninos põem a mão para trás ali e baixa a cabeça para alguém. Vocês já viram eles fazerem isso com uma pessoa comum? E por que o crente chega eles? Só que eles conhecem. Né? Ou seja, o diabo sabe que teve o diabo aí mexe ensinando que isso aí é possível, isso aí não foi vontade. Isso aí está com tudo, tem fogo no seu redor, tem fogo dentro, isso aí, né? Então, irmãos, é um convite de Deus para as nossas vidas. Amém, Deus? Eu encerro dizendo para os irmãos acerca desse muro e dessa proteção, irmãos. Eu lembro que quando eu saía para evangelizar, irmãos, eu conversava com as pessoas daqui no Jerusalém, a pessoa já caía endemoniada. Essa graça. Tanto assim, não a pessoa, alguma coisa, mas
poder de Deus, irmão, a vida que a gente levava na presença de Deus era tão assim que você conversava, a pessoa já começava. Eu contei o testemunho do Zé Carlos ali embaixo da Câmara, fui na casa dele, ele endemoniado, na rua, assim, conversando, daqui a pouco o diabo pegou ele, conversando, ele até na casa dele lá, e lá, ele expulsou, e eu comecei a ficar preocupado com ele, né? Eu chegava assim, eu chegando, conversando com o outro, assim de longe, eu tô caindo, vou cair. Era demônio, eu assim, né, não tinha tanta experiência, eu falei, e agora? Eu parava, né, ficava assim, né, eu comecei a ficar meio assim, sabe, sinceramente, eu comecei a ficar meio preocupado. Pô, você entrava no mercado, a pessoa do nada já começava a te xingar, o outro já... Glória a Deus! Se já chegou o momento que você está assim, né, na graça, e você está assim, daqui, você está perto de alguém, daqui a pouco a pessoa olha, sai, você já chegou a perceber? Aí olha para você, né? Fica assim, né? Aí você fala, ué, quem que você está olhando para mim? Não é que está olhando para você, está olhando para aquele que está em você, filho. Aquele que está em você que está causando aquele. Ô irmão, isso é muito forte. Aleluia, Deus! É isso que nós temos que buscar. Ô coisa, Josia, que coisa gloriosa, gente. Lembra das línguas japonesas? Então é isso que Deus quer para as nossas vidas, que andamos nesse sentido. Amém? Vamos então bater palma para Jesus. Eu encerro aqui, irmãos, ficou até gostoso aqui, nós já poderíamos ter, né? Daqui a pouco querendo de correr aqui, mas é o que Deus quer conosco. Meio horário tá bom, é 20, né? No nome de Jesus, mas pense nisso, tá? Pensa nessa palavra, né? Observe essa palavra, né? Estuda essa palavra, sabe como é? Mas é isso que eu estou precisando para a minha vida. Aleluia, andar assim, Deus. porque a Bíblia diz assim que nós somos a luz deste mundo, né? A Bíblia diz que nós temos que andar como luz, para que eles olhem em nós. A Bíblia diz assim, brilha a luz que há em vós, para que os homens aí fora, o ímpio aí fora, e glorifique a Deus. Quando ele olha, né, que eles falam, puxa, aquele é crente. Nossa, aquele é crente. É você brilhando. Então, automaticamente está glorificando a Deus, está glorificando Jesus, né, Patrocínias? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os irmãos. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Agora vamos para o recado.